Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu Filho muito amado, em quem ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: acreditais em Deus? Acreditais também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer, porque viu o Pai. Ele é o único que o conhece e o pode revelar. Nós católicos, então, cremos que somente Jesus é quem pode nos revelar o Pai. Não é Maomé, não é o Alá, ou sei lá quem for, nem o Chico Xavier, ninguém, nem o Beuzebu, ninguém lá dos... ninguém. É só Jesus Cristo. Nem o padre não sabe revelar Jesus, quem sabe é Jesus Cristo. Se ele sair fora de Jesus, ele está fora. Se o Papa também inventar de falar besteira, como está fazendo, está fora. Nós temos que ficar com Jesus. Então ele é o único que nos pode revelar o Pai. Não tem essa história de novos caminhos, de Mãe Terra, de Pachamama, nada. Não tem essa história, nem de Abraão. O Bergoglio quer fazer a igreja abraâmica, né? Como eu falei ontem, para unir todas as religiões no pai Abraão. Isso aí é besteira, engodo do demônio. Não dá para acreditar no Bergoglio. Olha, se você acredita no Bergoglio, meu irmão, olha, você é muito burro. Crer no Espírito Santo. Não é possível acreditar em Jesus Cristo sem ter parte no seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Porque ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Só Deus conhece inteiramente Deus. Nós cremos no Espírito Santo porque ele é Deus. Então, meus irmãos, neste tempo de pandemia, nós estamos vendo que estas pessoas do Bergoglio não têm o Espírito Santo, porque eles interpretam a doutrina da igreja totalmente distorcida. Eles negam Jesus Cristo, eles negam o pecado, eles negam a doutrina da igreja da cara limpa. Eles fazem isso na missa para todo mundo ver. E tem pessoas que a gente julgava entendida, não entendem nada, ou estão ali com outros interesses, né? Mas aí só Deus pode julgar. A gente pode suspeitar, né? Mas tudo bem. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos que interpretar a doutrina da igreja de acordo com ela é dos 2000 anos de fé católica. Outro caminho não é de Deus, é mentira do diabo. A igreja não cessa de confessar a sua fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tem uns, né, que dizem que Deus é maior que o Filho e que o Espírito Santo, e que tem uma confusão ali, que essa trindade aí não é muito bem um Deus só. Eles fazem uma confusão, né? Mas nós temos a Santíssima Trindade como o Pai Criador, como nós já vimos aqui no outro vídeo, né? Como nós falamos na igreja, na solenidade de Pentecostes, nós falamos que Deus Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Santificador. Então cada um tem a sua função, mas os três pessoas formam um só Deus. Não é difícil de entender isso, né? Aí tem uns padres que dizem na missa, né? Eu vi na missa, até postei o vídeo, né? O animal me diz
que é incompreensível a Santíssima Trindade. Os caras estão de brincadeira, os caras se formam no seminário e não sabem o que é a Santíssima Trindade, rapaz, vai estudar. As características da fé. Número 3. A fé é uma graça. 153. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer na verdade. Esta é uma realidade que Deus dá para aqueles que Ele quer. Estes, os bergolianos, não vão ter acesso, não. Esse Deus dá só para quem tem o coração aberto a Ele. Não é para esses engodos que eles querem fazer, não. Eles tinham que fazer um exame sincero de consciência, colocar diante de Deus e ver assim, ó, será que o que eu estou fazendo mesmo é verdade? Ou será que eu estou me enganando a mim mesmo? Olha que vocês estão, de repente tem algum de vocês aí que Deus está escolhendo vocês e vocês estão ainda se enganando a si mesmo, hein? Tem pessoas que eu já vi que já estão mudando de atitude. Olha, isso é muito bom. Eu espero que vocês se abram a Deus, já estão rezando missa nas comunidades, isso aí é muito bom. Agora tem uns que ficam resistindo, né? Ficam igual burro quando empaca, né? Não querem sair do lugar, mas Deus que me perdoe, ficam ali burro. A gente tá falando que tá errado e os caras não querem sair do lugar. Mas Deus tem os meios, não vai se revelar enquanto vocês ficarem nessa birra aí, viu? Pode continuar, vocês querem ficar aí, depois vocês vão arder no mármore do inferno, como diz aquela novela. A fé é um ato humano. 154. O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que as outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções, e confiar nas suas promessas, como por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para assim entrarem em mútua comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Nós estamos vendo na nossa sociedade em que nós vivemos que as pessoas já não têm palavra, elas têm duplo sentido naquilo que elas dizem. Elas falam uma coisa, mas elas não querem dizer aquela coisa, não. Elas querem enganar as pessoas, enganam-se a si mesmo e querem enganar os outros. Não tem honestidade. Então, essa sociedade precisa se dar conta de que ela precisa renunciar às suas próprias convicções e aderir à verdade de Deus. Senão, estará enganando-se a si mesma. Tem que abrir a sua inteligência para que esta realidade de Deus se torne algo humano. Para eles, isso não pode ser humano. Deus não pode tornar o homem santo. Para eles isso aí não é impossível. Mas para nós que nós cremos, Jesus se encarnou como um ser humano. Ele sentiu tudo que um ser humano sente, menos o pecado. Então, só que essas pessoas aí, os bergolianos, querem tirar os mandamentos e o pecado. E aí eles querem dizer que eles são livres para optar em poder fazer ou não. Aí quem vai dizer para eles que eles estão errados? Aí eles dizem que nós não temos o direito de julgar. Então eles já estão totalmente distorcidos. Olha, essas pessoas estão enganando-se a si mesmas. E elas vão perder a salvação se não se derem conta e pedir a Deus a iluminação para aceitar a graça de Deus.
E aí, como eles falam na graça de Deus, né? Aí não precisa mais obedecer os mandamentos, porque nós já estamos no regime da graça, né? Não, só que tem um santo que diz que Santo Agostinho, né? Vocês conhecem Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho, na vida pagã dele, vocês acham lindo, né? Agora, depois que ele se converteu, vocês não querem saber mais de Santo Agostinho, né? Tá de brincadeira, rapá! Santo Agostinho, ele disse que Deus nos deu a lei para que nós imploremos a graça. Até aí tudo bem, né? Só que os bergolhanos param por aí. Aí depois Santo Agostinho diz, e nos deu a graça para que pudéssemos obedecer a lei. Então, nós vemos que obedecer a lei para nós é impossível. Nós somos pecadores, somos limitados, mas nós precisamos da graça. Aí então vem o Espírito Santo para nos auxiliar. Só que os bergolhanos param por aí. Nós católicos não. Nós temos a partir daí um caminho de conversão. E eles não querem mais os mandamentos, querem ficar na graça. Vai ficando na graça então. (155) Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Credere est actas intellectus assentientis veritati divina ex imperio voluntatis. Adeum motai per gratiam. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina por determinação da vontade movida pela graça de Deus. Olha que linda esta definição de crer, ó. Tem um padre, né, lá ensinando os outros, né, que dizia que crer é diferente de fé. Mas olha, eu não sei onde é que ele estudou isso aí. Ó, crer é o ato de inteligência. Então, parte da inteligência do homem e presta o seu assentimento à verdade divina. Então nós reconhecemos que existe uma verdade divina, por determinação da vontade movida pela graça de Deus. Então aí depois nós temos essa vontade de aderir a essa verdade, e então vem a graça de Deus em nosso socorro. A fé e a inteligência. 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, a sua fecundidade e estabilidade são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito. Então nós estamos vendo na nossa igreja atualmente um esvaziamento da fé. Tudo isso que foi dito aqui nessa parte do texto, que fala dos milagres de Cristo, dos santos, das profecias, da santidade da igreja, isso aqui tudo é distorcido. Eles distorcem tudo. Eles não falam em milagre eucarístico, não falam na vida dos santos. Eu até coloquei, quando trabalhava na secretaria, o santo do dia. Mas eles acabaram tirando, né? Não querem saber da vida dos santos. E as pessoas dizem que são devotas dos santos, mas elas só querem para pedir graça, para pedir cura, pedir algum milagre, emprego, pedir algum carro, pedir um namorado como Santo Antônio, né? Mas enfim, esta é a devoção dos bergolhanos. Esta não é a devoção dos católicos, não. Nós católicos somos devotos de santos, dos milagres de Cristo, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Não é para conseguir coisas materiais nesta vida, não. Esses bergolhanos começaram lá no Vaticano II e vieram com esse erro. Algumas pessoas se deixaram levar e estão totalmente dominadas pela apostasia. É a realidade que nós estamos vivendo. Então nós que somos católicos, continuamos com a fé da igreja verdadeira e não nos deixamos levar por essa realidade mundana.
A nossa inteligência se submete à inteligência de Deus, à verdade de Deus e à sua sabedoria, porque ela é verdadeira e Deus não mente, o homem sim.